Nesta videoaula, iremos aprender sobre a linha do tempo, a aba Estatísticas e mais algumas características do menu Nodes. Então, vamos na nossa cena colocar dois emissores bem simples, apenas um círculo, maximizar a tela e ao lado dele colocar um emissor quadrado, afastarmos um do outro, e este que está quadrado nós iremos rotacionar em direção ao círculo. Vamos clicar em Simulate e ver se os dois estão interagindo um com o outro. Note que quando as partículas do emissor quadrado chegam na mesma linha que estão as partículas do emissor circular, as duas interagem. Para que tudo ocorra mais correto, vamos colocar gravidade na cena. Tirar daqui para não atrapalhar. A posição em que você coloca a gravidade não interfere na cena, então deixe sempre afastado para não confundir com os outros. Note que já mudou o comportamento das partículas. Então vamos aproximar um pouco mais desse daqui, porque eles não estão mais interagindo pelo fato de estarem distantes. Acho que talvez agora dê certo. Pronto, agora estão interagindo novamente. Vamos rotacionar um pouco mais este. Agora está legal. Então, o que iremos estudar neste tutorial é a aba Estatísticas, onde mostram as partículas existentes, partículas emitidas, a massa de cada partícula, velocidade mínima e velocidade máxima, dar uma estudada superficial na linha do tempo e como reconfigurar o tempo dela, e os parâmetros da aba Node Parameters. Então, selecionando o nosso emissor circular, vamos dar uma olhada em Estatísticas, clicar em Simulate e analisar o que está acontecendo. Nós percebemos que nas partículas existentes, contabiliza o número de partículas existentes na cena. Em partículas emitidas, nós temos as partículas que foram emitidas também. A massa das partículas não foram alteradas, elas deverão ser alteradas dentro da aba onde se altera a massa, que nós vamos ver em outros tutoriais. A velocidade mínima e a velocidade máxima nós iremos estudar nesse tutorial. Mas é importante entender que as estatísticas não te permitem alterar nada dentro da cena, é apenas para ajudar a visualizar o que está ocorrendo. Se nós clicarmos em partículas, nós podemos ver a quantidade máxima de partículas que pode ser alterada. Então, quando nós alteramos a quantidade máxima para, por exemplo, 1000, vamos resetar a cena. As partículas existentes e partículas emitidas irão se aproximar desse valor. E se ultrapassarem a 1000, será muito pouco. Chegaram a 1054, o RealFlow não consegue emitir o número exato de partículas, então ele aproxima o máximo que ele consegue de 1000, que no caso foi 1054. Dentro da aba Círculo nós temos o Speed, vamos dar uma olhadinha rápida nele. Está com o Speed 2, vamos colocar 15 e analisar a velocidade mínima e máxima da estatística. Note que agora já passou para 15, antes estavam em 2, eles nem chegaram a interagir, porque a velocidade do círculo, Speed, foi muito maior que a velocidade do emissor quadrado. Se nós selecionarmos o emissor quadrado, percebemos que o Speed continua em 2. Então vamos colocar 15 também
e ver como se comporta. Agora os dois interagem, estão na mesma velocidade. E a estatística mostra corretamente a velocidade mínima que chega a 13, vai chegar a 14 provavelmente, e a máxima a 24. Valor aproximado. Dentro da aba Node Parameters, estamos com um quadrado ativo, podemos mudar a cor dele. Vamos colocar rosa, clicar fora, e agora perceber que as partículas ficam rosa. Então é interessante, dentro de uma cena que há mais de um emissor, colocar uma partícula de cada cor para saber a qual emissor se refere. A simulação, a aba Simulação, se você deixar em ativo, o emissor irá emitir partículas como nós estávamos estudando até agora. Mas se clicarmos em inativo, no caso, note que o emissor square, que é o quadrado, ficou de outra cor, ele não irá mais emitir partículas, apenas o emissor circular está emitindo. Emitiu rapidamente pela velocidade. Vamos então voltar a velocidade para 1. Resetar a nossa cena. A posição, nós podemos alterar por aqui a posição. Ele irá alterar a posição na cena. A rotação é a mesma coisa, podemos alterar por esses parâmetros também, e não apenas no mouse dentro da cena. E a escala é a mesma coisa. Quando formos olhar o ponto pivô do objeto, é sempre bom prestarmos atenção para ver se ele está no ponto central do emissor. O correto é estar sempre aqui neste ponto. Nós podemos alterar este valor colocando um pouco mais para o lado ou para baixo, mas o correto é que o ponto pivô esteja sempre no centro do objeto, como está agora. Ainda dentro da aba Simulação, vamos simular novamente esta cena. Clicando em, vamos selecionar o quadrado e clicar em inativo, o quadrado deixa de emitir partículas. Mas a aba Simulação tem outra propriedade, tem a propriedade Cache. A cache se dá da seguinte forma. Vamos selecionar o emissor circular, deixar em ativo e simular toda a linha do tempo até 200. Isso será preciso para você entender o conceito da simulação armazenada em cache. Após a simulação chegar no 200, ela já está armazenada no cache do sistema. Então, o que acontece? Nós mudamos a simulação de ativa. Clicar fora. Para cache. O que irá acontecer? Se nós alterarmos a rotação ou movimentação do emissor, a partícula continuará sendo emitida neste mesmo local, porque ela foi armazenada neste local em cache. Vamos clicar em Simulate. Note que nós mudamos a posição do emissor e ela continua sendo emitida naquela posição e numa velocidade muito maior, porque ela está armazenada naquela posição, naquela rotação, com aquela velocidade e todas as características que a partícula estava sendo emitida foram salvas. Então, se nós quisermos alterar essa posição para a posição atual, nós temos que tirar a posição cache da simulação e voltar a pôr em ativo. Agora, ao clicarmos em Simulate, voltamos para o 0,
clicamos em Simulate, ele volta a emitir e a computar todas as partículas da posição atual, porque nós tiramos o cache da simulação. Agora o ativo é onde ele está em tempo real. Então note que além de simular tudo de novo, o tempo de processamento fica muito maior do que quando a partícula está armazenada em cache. Então a conclusão que a gente chega é que só podemos armazenar a emissão de partículas em cache quando nós já configuramos todas as propriedades da partícula e temos certeza da sua posição e forma que ela deve ser. Então nós emitimos apenas uma vez para armazenar em cache e depois apenas iremos ler a emissão de partículas dentro do arquivo já armazenado do computador. Então é isso que é importante ter em mente. Após você ter certeza que a sua emissão de partículas está correta, você pode armazená-la em cache. Caso você faça isso e tenha que alterar alguma coisa na sua emissão de partícula, você deverá simular no modo ativo novamente, para só então armazenar em cache. Vamos resetar essa emissão de partículas. Então, para finalizar o nosso tutorial, vamos dar uma olhada na linha do tempo. Nós estamos com 200 frames, então podemos alterar para qualquer valor. Vamos colocar 35, por exemplo, que agora irá simular apenas até o frame 35, e não mais até o 200. Chega no 35, termina a emissão de partículas de toda a cena, e não apenas do emissor. Essa linha do tempo é uma linha do tempo global. Aqui é Bruno Marques, para o curso de Real Flow, do portal Luciano Augusto.